E o segredo, eu quero abrir uma palavra para vocês, você me permite abrir para vocês bem rapidinho? Sim. Atos capítulo 2, assim, ó, versículo 37. As pessoas têm dúvida, como é que é o caminho da salvação? Como é que você sabe que você está salvo? Como é que você sabe? Você está na católica, como é que você sabe que você está salvo? Você está na Assembleia, você está na Batista, eu quero que você me diga uma coisa. Só tem uma coisa que testifica que o homem está salvo. Seguir Jesus até os falsos profetas seguem. Falsos crentes seguem. E tem muito crente que está dentro da igreja pior do que a pessoa que está aqui fora, isso é verdade. É verdade, não é? Tem muito católico que está na igreja. Assina embaixo. Sabe por quê? Porque não se converteram. Pedro, olha só, Pedro, ele andava com Jesus 3 anos. Antes da morte de Jesus, Pedro falou assim, mestre, eu vou contigo até a morte. Jesus falou para Pedro assim, você vai comigo até a morte? Essa noite, antes que o galho cante, tu me negará 3 vezes. E Jesus falou para Pedro assim, quando você se converter, Pedro, converte também teus irmãos. Porque Pedro ainda não era convertido. Ele era convencido. Então tem muito crente convencido, mas não é convertido, sabe? Porque só tem um segredo que eu quero falar para vocês agora, que todos nós temos que receber para você ter completa certeza que você está salvo. Os primeiros cristãos, em Atos capítulo 2, após o descido do Pentecostes, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu, vocês já ouviram falar sobre isso? Foram todos cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em novas línguas, a profetizar, etc. Pedro pegou o sermão, falou que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que todos nós temos que crer na morte e na ressurreição, para quê? E crer para arrependimento dos pecados, para que nós venhamos ter perdão de todos os nossos pecados e ter acesso à salvação eterna. Vamos lá. E ouvindo eles essas palavras, ficaram com seus corações apertados, agoniados em seus corações. E desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos, caros irmãos, o que deveremos fazer para ser salvo? E orientou-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 3 coisas aqui, arrependimento, batizar nas águas em nome de Jesus para perdão dos pecados, que é a sua confissão pública. Terceiro, sem isso aqui, você está incompleto. 3 coisas ele falou para você. E nós temos que respeitar o que a Bíblia diz. E recebereis o dom do Espírito Santo. Olha agora, eu vou falar para você. Efésios capítulo 1, versículo 3. Assim. Em Cristo, igualmente vocês, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, que é a sua salvação, para a redenção da propriedade de Deus, para a redenção da propriedade de Deus, nós agora somos propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então você recebe o Espírito Santo como um selo na sua vida, ou seja, quando Jesus voltar, ele vai olhar para você e falar, você tem o meu Espírito. Eu estou falando para vocês aquilo que é vida, isso que é sério, essas escrituras. E eu vivi isso aqui, eu posso falar para vocês. Não estou te convertendo, tentando te converter em menos de minha igreja, nada disso. Eu estou só pregando o evangelho para vocês. Eu falo para o pessoal, minha religião não salva ninguém, o que salva é o evangelho. Se você crê e viver o que a Bíblia diz. Se você crê e receber o Espírito de Deus, como eu recebi na minha vida. Tem minha religião? Eu sou cristão? Sou cristão, porque eu sigo Cristo, eu sou evangélico, porque eu sigo o evangelho. Nós temos que ter Deus e conhecer o poder de Deus na nossa vida, é verdade, mano. Olha só, Romanos capítulo 8 diz assim, ó. Isso aqui é uma exortação para nossas vidas, e aí nós temos que conhecer as Escrituras, porque Jesus falou assim, ó, cuidem, analise as Escrituras, porque nela tem a vida eterna, elas ensinam e falam de mim. Então a Bíblia, os caminhos de Deus estão revelados em suas palavras. Quantos séculos existe a Bíblia, a palavra de Deus? Séculos, mais de 2000 anos, e até hoje está aqui, ó, sabe? Porque Jesus falou, ó, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. É o poder de Deus, é a palavra de Deus. Ele diz assim, ó, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ela não se submete à lei de Deus, à mente humana. Porque os que vivem na carne, pela própria razão, não pode agradar a Deus. Vós, contudo, não está debaixo do jugo da carne, mas do Espírito de Deus. Se de fato que o Espírito de Deus habita em vocês, porque todavia, se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não posso dizer que eu sou salvo. Todos esses anos na presença, meu amigo, nunca me desviei do Senhor, sabe por quê? Ele me deu o Espírito Santo, que me ajuda nas minhas fraquezas, que me libertou dos meus pecados, transformou meu caráter, me deu o poder da vida, os dons maravilhosos, e me ungiu, me constituiu como pastor. Hoje eu tenho as ovelhas, eu canto tantas almas para Jesus, sabe por quê? Porque ele me ungiu.
Estou andando em santidade na presença do Senhor. Não é porque é santarrão, não, porque não é se te torna santa, não, porque transformou meu coração. Quando o Espírito Santo vem, Romanos capítulo 5, versículo 5, sabe o que diz? E essa confiança em Deus não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por intermédio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos ortogou, nos doou. Aleluia. Você está entendendo? Eu não duvido da bondade de Deus. Eu não tenho medo dele, eu tenho temor, eu tenho respeito a Ele. Medo te afasta de Deus, temor te faz você ter reverência a Ele. E o Espírito Santo, quando veio na minha vida, me ensinou a ter temor. Ele me libertou dos meus pecados, me ensinou a vencer minha fraqueza na cara. E me deu a santidade dele, transformou. Ele transforma, porque a Bíblia diz que todos que estão em Cristo, nova criatura é.